polícia? Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar. O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr e deixar meus 2 filhos ali. Eu tô toda machucada. Polícia militar? Tá dando briga aqui em casa, o meu pai, ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Se vem rápido, pelo amor de Deus. Ele tá ameaçando minha mãe. Por favor, eu preciso de ajuda. O meu namorado tá me agredindo. Agora eu preciso de ajuda. Você encontrar no meu celular vai ser pior. Tô te avisando. Perto. Ele mora perto do bebê. Polícia militar? Boa noite. Boa noite. É a polícia militar? Polícia militar. Eu preciso de uma viatura com urgência. Por favor, meu marido entrou embriagado agora, quase me matou dentro da minha casa. Ele tentou lhe agredir? Me agrediu, ele quase me matou. Eu tava dormindo, eu e minha filhinha assim, ali. Moça, pelo amor de Deus, eu preciso de uma ajuda na rua. Moça, eu me acordei, eu acho que o ex-marido da moça matou a minha sobrinha. Pelo amor de Deus, me ajuda. A gente não espera que isso aconteça com a gente. Uma coisa é você ver noticiários e você não acredita que vai acontecer com você. Meu nome é Amanda, tenho 27 anos. Eu comecei a namorar muito jovem. Um namoro normal. Essa história ela começa lá em 96, onde eu conheci o pai da minha filha. E tudo começou tudo muito bom, como todo namoro, todo relacionamento começa. E sempre houve a agressão verbal. Fiquei casada 4 anos. Depois de 2 anos de casado, foi que as coisas começaram a mudar. Que aí ele começou a ser agressivo. Durante esses 2 anos foram humilhações. Então eu sofri durante esse tempo muitas vezes calada. Feminicídio é uma causa de aumento que foi introduzida no Código Penal em 2015. O Código Penal ele já previa o crime de homicídio, que é matar alguém. O legislador entendeu por bem acrescentar essa causa de aumento como forma de estar equiparando e privilegiando as mulheres que são vítimas de homicídio no nosso ordenamento jurídico. É uma lei que vem de uma onda de legislações justamente tutelando a integridade física, psíquica da mulher. E mais, a outra consequência, o crime se torna também hediondo, é um crime com tratamento mais gravoso, onde a progressão de regime é mais rígida para quem for condenado, se torna um crime mais grave, então, para a lei penal. Foram os 18 anos, muita briga, muita desordem dentro de casa, muita quebração dentro de casa. No começo de 2016, teve uma briga dentro de casa e ele quebrou tudo. Quebrou janela, quebrou porta. E os vizinhos ouvindo aquilo, chamando a polícia, e a polícia chegou na porta. Eu sabia que ela não poderia entrar na minha casa se eu não desse a liberdade para ela, e eu não dei essa liberdade para ela. E ela foi embora. A senhora tem certeza disso? Falei, tem, pode ir. Infelizmente, desde a publicação da lei, não se tem notícia de grandes reduções. E penso eu, é uma opinião pessoal, que se depender apenas de dispositivo legal, não teremos grandes resultados, embora seja importante, seja um passo. Por quê? Porque o que adianta, por exemplo, nós termos a Lei Maria da Penha, ou agora a lei do feminicídio, se nós não tivermos no Estado estruturas mínimas básicas para dar condições preventivas
preventivas principalmente, para que essa criminalidade seja reduzida? A questão é uma questão estrutural e a gente encontra ela, talvez, a raiz, o cerne do problema, está lá, talvez, na Lei Maria da Penha. A figura da mulher em relação ao homem, a gente sabe que tem a vulnerabilidade e tem que ter um amparo maior do Estado em relação à vítima mulher. Mas a gente sabe que a Lei Maria da Penha é uma lei muito fraca, então não tem como a gente falar de feminicídio sem abordar a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340. E essa lei é uma lei que não fixa pena, ela fixa as formas de violência e traz os procedimentos que serão adotados numa suposta agressão. E o grande erro que eu vejo é de não ter denunciado, né? Acho que por falta de conhecimento mesmo. E eu acabei tendo a infelicidade de um dia, eu estava dormindo, no qual eu tinha acordado, despertado do sono, eu tinha levado a primeira facada. Entrei com luta corporal, não tenho muita força, mas tentei me afastar um pouco dele. E então, depois da primeira facada, tentando ele lutar, eu tive a segunda, que foi próximo à minha orelha. Então ele pegou os meus cabelos, então não tive mais o que fazer. Nesse pequeno espaço de tempo que ele agarrou meu cabelo, ele abaixou minha cabeça e aí foi que ele cravou a faca no meu pescoço, na parte de trás. Quando ele viu que fixou a faca, ele simplesmente cravou ela, apertou mais para que ela entrasse. E então passou muito próximo à minha coluna, questão de centímetros. Passou muito próximo às veias principais que circulam o sangue, né, do cérebro para o corpo. Eu entendo que o feminicídio é válido, mas com uma certa ressalva, porque o grande problema está aqui nos crimes de menor potencial, entre aspas, que é talvez uma ameaça. O agressor ele começa através de uma agressão física ou talvez de uma agressão psicológica, uma lesão corporal leve, até chegar realmente ao homicídio. Então, se de fato a questão já tivesse sido encerrada cá no início e tivesse uma repressão maior do Estado, talvez não deveria chegar ao ponto do homicídio. Ele chegou em casa gritando que eu era uma puta, uma vagabunda, que eu estava traindo ele e que ele ia me matar. E mais uma vez ele ia botar fogo dentro de casa. A vizinha pegou o telefone, ligou para a polícia mais uma vez bateu na minha porta, só que nesse dia eu deixei a polícia entrar. Nesse dia a polícia entrou e nesse dia ele foi preso. Em 18 anos, foi a primeira vez que eu tive coragem. Uma hora ele ia fazer, ele fez uma vez. Nossa filha estava com 1 ano e 6 meses, ele colocou fogo dentro de casa. O grande problema é, a lei Maria da Penha, acumulada com o Código Penal, ela tem uma pena mínima de 3 meses. Então o que a gente vê no dia a dia? A lesão corporal leve, ou a lesão corporal grave, ou a ameaça psicológica, ela não surte tanto o efeito prático como nós queríamos que surtisse. Porque quando a gente pega a Lei Maria da Penha, o agressor agride a mulher. Quando ele é primário, nós sabemos que ele não vai ficar preso, porque a pena mínima é 3 meses, então não justifica juridicamente você manter uma pessoa presa para ao final você aplicar para ele uma pena de 3 meses e um regime aberto. Ou também assistência interdisciplinar, que não é só polícia, é questão de ter também uma assistência social, um psicólogo, porque várias vezes essa criminalidade advém de quê? Do alcoolismo, de pessoas também que estão precisando de repente ali de uma assistência psicológica, de ter uma conversa. E a partir do momento que o Estado endurece a lei, mas não se estrutura para que possamos então buscar resultados mais positivos, a lei por si só não vai fazer milagre. Existe na Lei Maria da Penha, por exemplo, a questão da medida protetiva, retira o companheiro então da esfera familiar. Muitas vezes esse esposo é o provedor da família,
Então a gente tem um outro problema, às vezes por conta daquela ação penal advinda do crime de violência familiar contra a mulher, se não tiver uma outra estrutura interdisciplinar, pode piorar a situação, o homem volta, agride de novo. Veja bem como é importante ter uma infraestrutura estatal. E depois, esse homem, sem também ver o que fez, sem poder analisar por que está fazendo isso, ele troca de companheira e vai voltar esse tipo de conduta, esse desvio comportamental delituoso com as outras parceiras. Depois disso, né, ele foi julgado, ele ficou 4 meses preso, entrou 2 processos, eu me divorciei e depois entrou a parte civil. Então, por conta disso, né, eu acredito que o juiz entendeu do que se tratava, né, a gravidade da violência, e aí me permitiu ali ter a minha medida protetiva. Quando eu descobri que ele foi solto, foi um baque muito grande para mim. Mal tinha acabado de sair da cadeia, já procurava minha família para fazer ameaças, me ameaçava. Foi muito complicado para mim, porque até para trabalhar foi complicado. Ele ficava rondando o meu trabalho. Eu conversei com os meus chefes na época e pedi que me mandasse embora. E isso aconteceu de novo. Recentemente, eu tive que pedir de novo demissão. Eu estudava, que é um sonho meu, e tive que parar os meus estudos porque ele tentou se aproximar com as mesmas ameaças. O sentimento que eu tenho é de não conseguir avançar na minha vida. Ainda é uma dificuldade muito grande que eu tenho. Porque pena de 3 meses não adianta. Você vai manter, você pode tentar segurar o cara 3 meses na cadeia. Deu os 3 meses, você cumpriu a pena mínima. Então ele saindo, aí ele sai com mais raiva. Aí ele sai e vai querer sacanear a mulher de novo. A Lei Maria da Penha, ela prevê as medidas protetivas, mas nós sabemos que, infelizmente, o Estado não tem estrutura para fazer valer a lei. Hoje, um juiz aplica uma medida protetiva a um agressor, ele tem que ficar impedido, determinada distância de se aproximar da família, manter contato com a vítima. A gente sabe que no dia a dia ele passa na porta dela, ele está entrando em contato com ela. Então a gente vê que é um ciclo vicioso. O Estado, ao mesmo tempo, ele vai lá e encarcera a pessoa. Na primeira semana, a vítima ela fica com uma certa paz, mas ao mesmo tempo até coagida pelos familiares, porque começam a procurar a vítima, sabendo que o suposto agressor está preso. Isso leva com que ela vai futuramente a retirar ou fazer uma retratação, falar que não quer continuar com o processo, ou muitas das vezes ela volta, quando ele é solto, ela está residindo na residência que é dele. Aí começa uma briga na esfera civil, porque aí entra a questão da separação, ela não tem para onde ir, tem os filhos, e por fim, infelizmente, ela acaba cedendo e tendo de novo contato com o agressor, e que acaba convivendo, perdoando, e aí vira essa bola de neve. Sempre houve a possessão, sempre houve aquela coisa muito oculta que eu só consigo enxergar hoje, eu só consigo ver que tudo isso existiu porque um dia eu tive coragem de falar, basta.